Então, bom dia, pessoal. Nós tivemos essa ideia de falar aqui e fazer essa prática. Na verdade, era para ser mais uma oficina, uma vivência um pouco até mais intimista, mas a gente readaptou aqui em função da nossa grade, né? Para falar um pouquinho do corpo e da conexão com o espírito, da responsabilidade com esse corpo, matéria, né? E a função que tudo isso tem na nossa vida. Antes de fazer essa reflexão, a gente vai um pouquinho para a reflexão depois, mas a gente pensou em fazer uma vivência das técnicas que o irmão Leocádio preconizava. Nós escolhemos 3 que foram as mais... Eu estou aqui na casa há 30 anos, eu acho que todas as técnicas ele me ensinou pessoalmente. Então, de todas as que eu me lembro e que a gente conseguiu botar em prática, essas 3, os 2 exercícios de respiração e a relaxação foram as que ele mais persistiu, vamos dizer assim. Algumas coisas foram mudando e evoluindo, né? Mas essas técnicas ele insistia muito. Então, o objetivo da gente trabalhar essas técnicas aqui hoje, em primeiro lugar, é para que vocês, como núcleos filiados, consigam replicar isso da maneira mais fiel à ideia inicial do irmão Leocádio. O primeiro passo é esse, porque cada um que lê vai fazer a sua interpretação. Então, cada um hoje aqui vai sair como um multiplicador desses exercícios e como usar, como recomendar nos grupos de exercício mediúnico, nas palestras públicas. São exercícios extremamente úteis e importantes. Então, a primeira coisa era a gente fazer a sustentação da técnica em si. Então, que cada um conseguisse levar exatamente aquilo que o irmão Leocádio nos ensinou aqui. É para cristalizar? Não. Eu acho que muito provavelmente, em cima do que foi o objetivo dessas técnicas, nós vamos evoluir esses exercícios. Mais para frente a gente vai ter recursos diferentes e isso vai mudar ao longo do tempo. Mas como nós estamos num momento imediato, né, dessa nossa distância física do irmão Leocádio, eu acho que seria importante a gente ainda fortalecer essas práticas para depois a gente poder ressignificá-las, modificá-las e tal. Bom, então eu vou propor para vocês aqui a seguinte técnica. Primeiro lugar, nós vamos fazer esses exercícios. Eu vou ler, nós vamos executar cada um desses exercícios e depois eu vou explicar para vocês, a gente vai fazer uma reflexão disso e aí eu vou explicar exatamente qual é o objetivo em cada uma dessas práticas. O objetivo mais fisiológico. E o meu amigo Davi vai falar muito mais dessa questão filosófica, tá? Um exercício que o irmão Leocádio utilizou demais nos últimos anos, demais, era a respiração 12, 12, 12, né? Que o pessoal chegava com o papelzinho 12, 12, 12 lá embaixo. O que é isso? O que é isso? Então, é uma respiração muito simples. Eu não vou detalhar ainda o objetivo fisiológico dela, tá? A gente só vai executar. Para executar isso, eu vou pedir que, em primeiro lugar, vocês fiquem relaxados na poltrona. Podem soltar caneta ou tudo mais. A gente só tem hoje o impresso da relaxação que vocês vão receber, mas eu tenho o arquivo dos outros 2, então depois a Flavinha vai formatar e a gente pode mandar isso para vocês por WhatsApp, enfim, postar nos grupos para cada núcleo ter esses impressos também. Então, nesse primeiro momento, só soltem bem o corpo, depois nós vamos falar de posições ideais, tal, para já não. A respiração 12, 12, 12, ela é sempre nasal, isso é importante. Puxa o ar pelo nariz e solta o ar pelo nariz. Para os curitibanos isso é mais difícil, porque aqui é o reino da rinite e sinusite. Então, se a pessoa falar para vocês assim, eu não consigo, meu nariz está entupido, acontece muito no inverno aqui. Aí a gente abre uma exceção para respiração bucal. Mas, o ideal é que essa respiração seja feita pelo nariz nas 2 etapas. Então eu vou inspirar profundamente. Eu vou fazer uma vez,
vocês observam e a gente faz juntos, ok? Então, ó, vou inspirar profundamente. Eu vou segurar minha respiração de 5 a 7 segundos, mais ou menos. Só sustento. E solto pelo nariz. Agora nós vamos fazer juntos 12 vezes. Porque o que é o 12, 12, 12? 12 repetições de manhã, 12 repetições à tarde e 12 repetições à noite. Tá? Então vamos juntos? Inspirem pelo nariz. Segura o ar. E soltem pelo nariz. De novo. Só mais 10. Ok, vamos abreviar. A gente vai interromper no meio a nossa respiração, só para a gente ter um pouquinho mais de tempo. Alguém quer me contar alguma sensação que teve com essa respiração? De imediato, assim? Não, não vi ele. Ele pegou meu livro, será que tá vendo? Deixa só a Flavinha falar, Marco. Fala, Flavinha. O que você sentiu? Microfone. Eu não sei os outros, mas a minha experiência imediata fazendo essa respiração, que fazia um tempão que eu não fazia, é que... Repetir? Não sei os demais, mas a minha sensação imediata e foi extremamente perceptível para mim foi que meus ombros, sabe, ficaram mais leves. Tem toda uma tensão muscular que a gente no exercício vai tensionando. Essa respiração me ajudou a relaxar. Eu senti na hora, assim, um peso saindo, sabe? Foi bem interessante. Marco. Eu senti um cheirinho gostoso de erva doce. Ah, é da tua máscara. Laura, é interessante o que a Flávia falou, porque é a mesma sensação que eu tive de relaxar assim, um pouco mais. Mas eu queria fazer uma pergunta, se isso está certo, porque eu aprendi a fazer uma respiração que à medida que eu inspiro, a coluna se expande e na hora que eu solto, a coluna... Essa respiração que você aprendeu é uma respiração terapêutica. Então, alguns métodos e técnicas em fisioterapia, eles usam os músculos respiratórios para trabalhar cadeias musculares. Então, isso não é uma prática para todos, isso é uma prática para você no teu ambiente terapêutico lá, na tua sessão. Alguém sentiu um pouco de tontura, alguma coisa assim? Acho que vocês estavam sentados, vocês... o Léo também. Então, já vou falar um pouquinho, porque senão a gente desconecta desse momento que eu acho que é importante. Qual é o objetivo da respiração 12-12-12? Quando eu inspiro e sustento o ar, o hemoleocárdio falava para mim que o principal objetivo dele com isso era aumentar as trocas gasosas. Eu não vou dar aula de fisiologia aqui, mas só para lembrar, eu acho que todo mundo aqui tem alguma noção disso, o pulmão ele é constituído por alvéolos, são unidades funcionais do pulmão, milhões de alvéolos ali, saquinhos. Embaixo de cada saquinho desse passa um pequeno vasinho, que exatamente é o que propicia a troca gasosa. O vasinho traz oxigênio e traz gás carbônico captado do nosso catabolismo, põe no alvéolo para a gente soltar e põe o oxigênio para dentro do vasinho para levar para o nosso corpo. Quando a gente sustenta a respiração, a gente aumenta esse tempo de troca. Então a gente consegue, com o mesmo ar inspirado, colocar mais oxigênio nos nossos tecidos. Ou seja, a respiração 12-12-12, ela tem como objetivo principal melhorar a oxigenação, a saturação de oxigênio. Agora, depois da pandemia, todo mundo sabe o que é saturação, né? Então, melhorar a saturação de oxigênio.
Por que é importante isso? Porque a oxigenação dos tecidos é um dos princípios básicos para a saúde dos tecidos, sejam órgãos, sistemas, tecidos musculares. Então, respirar e melhorar a oxigenação imediatamente me faz sim ter uma percepção de maior relaxamento, porque eu trouxe mais oxigênio para os meus músculos também, tá? Isso é muito importante porque as pessoas estão respirando muito mal, e aí na segunda respiração a gente vai entender um pouco melhor, e a gente melhora essa captação e melhora a qualidade. O miocárdio indicava muito isso para as pessoas que têm realmente problemas respiratórios, tanto restritivos como obstrutivos, crônicos, então que tem doenças respiratórias, então ele recomendava bastante, mas de uma maneira geral para a população, tá? Vamos passar para a respiração profunda, que eu acho que aí a gente vai complementar essa informação. A respiração profunda, ela é feita da seguinte maneira, era aquela que a gente pagava um pouco de mico na hora de fazer. Então, a gente inspira profundamente pelo nariz, o máximo que conseguir. E aí a gente vai soltar com a boca bem aberta. E termina no que a gente chama de freno labial. Esse sopradinho, tá? Vamos fazer comigo uma vez? Então, inspira profundamente. O que acontece logo depois? Eu tenho uma respiração ampla depois. O objetivo desse exercício é sim esvaziar o pulmão. A gente tem um volume de ar corrente, que é aquele que a gente troca o tempo todo, e um volume de ar residual. Nesse exercício a gente tenta eliminar até parte desse ar residual. Claro, a gente não consegue esvaziar o pulmão totalmente, mas a gente elimina parte desse ar residual para que haja realmente uma renovação. E aí quando por isso que a gente faz sai o ar inicial e porque quando eu fecho a boca, eu empurro o ar para fora. Eu faço isso com força muscular, tá? Então, se eu fizer só o ar não sai todo, ainda tem ar. Aí eu estou usando os músculos para esvaziar. O objetivo é, de novo, uma expansão mais que seja mais ampla, né? E que capte mais ar também. De novo, caímos na melhora da oxigenação, na melhora da saturação, né? E melhora da oxigenação dos tecidos de uma maneira geral. E aqui ampliando. Por que o miocárdio ensinava isso? Porque as pessoas, ele falava assim, tá todo mundo respirando que nem pombo. Lembra que ele falava isso nas palestras, nas preleções? Porque a tendência com o dia a dia, a vida urbana em especial é extremamente corrida, estressante, a gente é escravo do relógio, então a gente está sempre fazendo as coisas apressado. Os índices de ansiedade que vem aumentando, até em função daquilo que o professor Rui estava falando ali, né? Esse sistema de ideias materialista, ele faz com que a gente tenha mais ansiedade, muito foco no ter e menos no ser, né? E aí a gente vai respirando cada vez pior. E passa a fazer o que na fisioterapia nós falamos de padrão inspiratório. O que é isso? Eu uso só o ápice do meu pulmão para respirar. Quando eu falei de pulmão, eu não fiz assim a forma de um triângulo. Lembra que o pulmão tem forma de triângulo? Ou seja, aqui em cima ele tem uma área pequenininha. A área dele aumenta e se torna muito grande na base. Então, aonde que eu tenho maior número de alvéolos e mais troca gasosa? Na base. Então, se eu respirar assim, ó, eu estou fazendo troca só nos alvéolos que estão aqui na região apical, que é uma quantidade muito menor de alvéolos. Então, é muito importante que eu tenha uma ventilação melhor da base, usando o músculo principal da respiração, que é o diafragma. Então, na hora de a gente orientar as pessoas,
é importante que eu fale assim, olha, tem pessoas que não têm noção, vocês vão ver. Quem já fez algum certo treinamento, mesmo aqui dentro da casa espírita ou em exercícios, atividades físicas, já aprendeu a respirar com o diafragma. Muitas pessoas não têm essa noção. Não tem, vocês vão ver. Você insiste e a pessoa não sabe do que você está falando. Como é que vocês acham que a gente pode incentivar a pessoa a respirar pelo diafragma? Quem tem uma ideia? Colocando um livro, Um livro que pode ser a sua mão mesmo. Por quê? Porque o diafragma é um músculo cheio de receptores e é uma região que a gente tem uma sustentação grande de fáscias e aponeurosas que são cheias de mecanoreceptores. Ou seja, se eu colocar a minha mão, imediatamente ele capta essa pressão e ele se sensibiliza com ela. Então, colocou a mão, podem fazer o teste em vocês. Respirem normal. Respira fundo. Vê para onde o ar vai. Agora coloquem a mão no final das costelas. Automaticamente o ar vai mais para essa região basal. Esse é um aproveitamento melhor. Então, além de eu ensinar a técnica, eu preciso ensinar como fazer da maneira correta. Baixar os ombros, colocar a mão no diafragma e aí executar, tá? E aí, desses 2 exercícios, restou alguma dúvida no sentido de como ensinar as pessoas? A profunda faz após a 12-12-12? Não, são independentes. A profunda, até, foi bom você me fazer essa pergunta, porque quando a gente tem problema, pessoas com doença obstrutiva crônica, de DPOCs, assim, asma, enfisema pulmonar, essa respiração profunda, às vezes, ela pode até trazer um pouquinho de broncoespasmo, deixar um pouquinho de falta de ar. Então, se a pessoa sentir, sugerir ou referir esse desconforto, não fazer, tá? Embora ela seja muito interessante, principalmente para o enfisema, mas o volume de fechamento dos brônquios pode aumentar. Então, a gente ensina, vamos dizer assim, a gente recomenda, e por prática aqui, profissional até, eu vou dizer para vocês o seguinte: quanto menos a gente ensina, mais a chance da pessoa fazer. Então, se eu quero passar todos os exercícios, ela vai acabar não fazendo nenhum. Então, no momento lá do exercício mediúnico, vocês podem ensinar um, no outro dia ensinar o outro, tá? E na recomendação do atendimento ao público, ver o que é mais adequado. Então, na ausência de um profissional de saúde dentro da casa, façam assim essa leitura, porque a 12-12-12 é muito indicada para problemas que realmente tenham baixa saturação de oxigênio, né? Lembrem disso, que é importante. Mesmo o pessoal que ficou com sequela da Covid vai se beneficiar muito dessa respiração. E a respiração profunda, observem principalmente aquelas pessoas que têm a respiração mais alta, mais apical, mais acanhada, e que a gente queira mudar esse padrão respiratório, tá? Todas servem para todas as pessoas, de uma maneira geral, elas podem ser extremamente eficazes para as pessoas de forma geral. Diga. Por gentileza, Janet, quantas vezes a profunda? A profunda, o Leocádio não falava exatamente em número de vezes, ele recomendava, uma época ele recomendava 10 respirações. É um pouco, eu acho que ela excede um pouquinho, porque se vocês forem ver, quando a gente capta muito oxigênio, imediatamente esse nível maior do oxigênio, ele dá uma tonteada na gente, né? Porque ele muda o metabolismo ali, ele muda a química metabólica. Então, é mais interessante ir indagando para a pessoa, tá tudo bem? Tá? Você pega um fumante ou uma doença, uma pessoa com enfisema, por exemplo, ela vai referir tontura, ela vai rodar. Aí tem que parar, esperar a saturação normalizar e retomar o exercício, se for o caso. Então, a recomendação, veja, essa quantificação, embora a 12-12-12 seja muito específica, e de vez em quando ele mandava para mim uma 16-16-16, 18-18-18, mas era específico, isso é muito cartesiano, né? Então, a pessoa tem que fazer enquanto está se sentindo bem.
Eu acho que essa pode ser uma boa dose, vamos dizer assim, para a gente não ficar incidindo nessa questão numérica de dose, vezes. Tá? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Nós lá no SEAG, nós fazemos esse exercício para o público. Isso. Tá? Então, eles fazem o passe, né? Fazem a banca de olhos e fazem o exercício da respiração e a cromoterapia também. Então, nós fazemos a respiração profunda e fazemos 3 vezes. É muito pouco? Não, é ótimo. Tá bom. Ótimo. Obrigada. Só, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo, lembrem que a expiração e de boca aberta e tudo mais, ela é um pouco contaminativa, vamos dizer assim. Ela dissemina, porque ela solta o fluido, né? Então, acho que num ambiente seguro, de máscara não é a mesma coisa, não é o mesmo aproveitamento, é 40% a menos, mas tem que ser um ambiente seguro, assim, de não muitas pessoas, né? Que a gente pode ter doenças respiratórias, não só Covid, resfriados, gripes, né? Obrigada. Davi, eu acho que a gente podia falar um pouco e terminar com a relaxação. O que você acha? Tranquilo. Eu vou deixar para fazer a relaxação no final, porque ela é um pouquinho mais extensa, envolve mais passos. Acho que todo mundo já conhece, mas enfim, nós vamos bater o passo a passo. E acho que nesse meio a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu e o Davi discutimos amplamente nos últimos tempos. Davi, passo a palavra para você. Na verdade, a gente está conversando aqui, né? Mais no sentido de uma conversa para chamar a atenção. O irmão Leocádio, com essa preocupação dos exercícios, desculpa, ele estava pensando na questão da busca pelo que será? Por que será que ele recomendava esses exercícios? A Laura até já deu uma dica, né? Me ajudem a lembrar o que ela disse. Por que o irmão Leocádio recomendava esses exercícios? Me ajudem a lembrar. Oi? Estão respirando bom. Respirando já de uma maneira curta, que está levando toxinas para o nosso organismo, né? Melhorar a oxigenação. Melhorar a oxigenação para buscar o quê? Equilíbrio. Né? Porque o que acontece, né? A Laura chamou a atenção, inclusive remetendo à palestra do irmão Rui, o que é que está hoje pautando, né, o pensamento e a concepção de vida das pessoas. Pelo que nós vimos ali, é uma visão reducionista da vida à ideia de um materialismo. E aí ela falou, né, essa corrida pelo tempo, buscar cada vez mais perdeu-se a referência do qual é o valor principal e o sentido da nossa existência, do estar aqui hoje na matéria. Então, o irmão Leocádio chamando a atenção para a busca e a retomada do equilíbrio. A partir de onde? De uma referência no corpo. O materialismo, ele coloca o corpo como o final. É o corpo, por isso todas as contradições colocadas das crises que o irmão Rui muito bem pontuou. Né? A ideia de que o corpo, ele é a finitude. Mas a visão que a lógica que a maioria da humanidade perdeu é a lógica do espírito, que deve estar norteando a vida. Né? E essa lógica do espírito coloca que a vida é uma só. Né? Que mesmo a vida no corpo, ela é a projeção da vida única, que é a vida do espírito. Né? E eu gostaria só de ler para vocês, para criar o contexto, porque a concepção faz toda a diferença na hora de você recomendar esses exercícios. Eles não são um exercício com fim nele mesmo. Eles são exercícios dentro dessa perspectiva de buscar, né, encontrar a nossa essência, quem nós realmente somos. É uma parada, porque normalmente nós estamos na correria. E na correria a gente perde a noção, a consciência de que nós somos o espírito no corpo. Nós somos um espírito no corpo. Então nós temos que espiritualizar esse corpo. E eu só lembrando do livro de 2001, até o Paulo colocar o nosso livro para sustentar lá os exercícios, fui lá buscá-lo. Esse livro é maravilhoso, é muito importante a gente retomar as leituras dos livros, os primeiros, porque ele traz todos
conceitos e os fundamentos iniciais. E lá em 2001, ele, na página 73, quando ele fala dos fundamentos do processo mediúnico, ele traz todos os 4, né? Ele fala da questão do fundamento biológico, do psicológico, do ecológico e do fundamento espiritual da vida, como fundamentos do processo mediúnico. Em todos eles, o irmão Grimm traz a ideia do corpo como uma forma de que você possa se autoconhecer. Enquanto o espírito, né? Você tem uma referência, um começo por esse corpo, porque nós estamos aqui encarnados e isso nos coloca muitas vezes distantes do que realmente nós somos. Nós não somos o corpo, nós somos um corpo que tem vida, que tem atividade por conta do espírito, que anima esse corpo. Então, o corpo é uma projeção do espírito no mundo material. Então, o que ele fala aqui, ó? Eu só vou falar do primeiro aqui, que é do biológico, mas em todos os 4 fundamentos ele coloca o corpo como um elemento para que você possa se perceber. O homem, então o primeiro seria o homem, a sua consciência corporal e o fundamento biológico em toda a sua extensão existencial. Não se deve esquecer que do reencarne ao desencarne, o corpo físico é extremamente importante, necessário, pois sem ele não há possibilidade da comunicação, da interação, da evolução espiritual. O que a gente pode refletir sobre isso? Há uma necessidade de estar no interior do nosso corpo para que a gente possa alcançar essa experiência espiritual de uma forma mais clara, evidente no primeiro momento. Para que depois de estar voltado para dentro, nós possamos projetar a nossa experiência interior para o exterior, porque é uma relação de mão dupla, né? Nós não podemos esquecer que nós temos uma missão nessa nossa estadia aqui. E tudo está interligado. Então, se nós estamos, o irmão Rui colocou muito bem, nós estamos numa obra coletiva e que cada um de nós é importante. Então, a ideia do autoconhecimento e da preservação da vida começa com esse movimento de conhecer, né, as origens desse processo da projeção do espírito na matéria. E ele continua assim, irmão Grimm. O organismo humano, da concepção ao desencarne, é sempre uma projeção do espírito. O corpo tem inúmeras funções, todas trabalhando o relacional, conjuntivo existencial, que permitem, como plataforma, que o espírito exista, expresse sua vontade, fale, produza reações, altere o meio, enfim, crie, invente, inove, descubra, reordene. O corpo físico é sempre um conjunto bioharmônico psíquico-espiritual que revela o alcance moral, emocional, cultural e espiritual do espírito reencarnado. Então, nesse processo, esses simples exercícios aqui que fazem uma retomada do equilíbrio, eles nos colocam na percepção daquilo que está causando o desequilíbrio, né? Que é justamente a nossa interação no mundo. Se a gente for pensar, é uma parada para esse retorno, né, ao nosso princípio inteligente, que é ele que governa e que orienta toda a nossa existência. Então, para que nós possamos alcançar toda a nossa potencialidade enquanto espírito, nós devemos adentrar a esse corpo, fazer a percepção, e tem a ver com uma relação de autocuidado. Então, autoconhecimento e autocuidado. Exercício da disciplina, né? Pelo exercício da disciplina de fazer esses exercícios. É uma retomada, né? É como o Davi... Sente não, fique de pé, meu amigo. A gente, como o Davi falou aqui, é uma coisa que nas nossas conversas que a gente teve, o corpo ele é o seu primeiro instrumento. Então, dominar, harmonizar, existem fatores impostos geneticamente. A gente sabe que o biológico ele é uma interação entre o que é dado e o que é herdado, né, e o ambiente. Isso o irmão Leocádio falava muitas vezes, o irmão Grimm trazia que muitas vezes a gente tem elementos biológicos herdados e isso fazem parte do nosso desafio reencarnatório, mas de uma maneira geral, até com as limitações que são impostas, nós vemos pessoas que têm grandes limitações geneticamente impostas e que alcançam um equilíbrio e um domínio do corpo
esplêndido, né? Eu acho que um exemplo que vem na cabeça de todo mundo é o Stephen Hawking, e pessoas que herdam uma saúde, né? Tem um estado de saúde, de um organismo saudável, e que acabam destruindo essa saúde, esse organismo saudável. Então, assim, como espíritos encarnados, a gente tem sim que lembrar e tem que usar o corpo como instrumento nesse diálogo com o corpo e nesse processo reflexivo de quem eu sou. Eu acho que é muito importante como usar. Nós estamos vendo, né, até o pessoal falou do modelo americano de farmácia, também a gente segue o modelo americano de alimentação. Então, para onde a gente está indo, né? Como a população do Brasil se tornou obesa de repente? Por que será que as pessoas tentam preencher vazios com a comida, né? Então, isso é um exemplo que está, acho que, saltando aos olhos, mas são muitos. Quando a gente fala que o exercício é importante, não é porque todo mundo tem que ir para a academia e ficar sarado, não. É porque o corpo é uma máquina que foi feita para o movimento. Todo o funcionamento corporal, o retorno venoso, o retorno linfático, a lubrificação das articulações e, portanto, a saúde das articulações, a musculatura tonificada e oxigenada depende do uso do corpo. Porque hoje a tecnologia nos permite usar muito menos o corpo. Eu posso ficar fechado no meu quarto e dali fazer tudo. Eu vou ao banco, eu estudo, eu trabalho. Então, não podemos perder essa perspectiva. Se a gente ainda está encarnado, é porque esse corpo tem uma função. Senão, a gente não reencarnaria mais. A gente ficava lá, no éter do professor Rui, né, boiando, e não precisaria reencarnar. E só uma complementação, a ideia de que, além desse biológico que precisa do movimento, precisa, né, estar em atividade, tem uma ideia de defesa da vida aí, né? Exato. Tem a questão psicológica de que esse corpo ele precisa ser conhecido para ser dominado, no sentido de que a tua vontade educada encaminha, né, as tuas emoções e os teus sentimentos para aquilo que são os valores espirituais. E são indicadores. Então existe uma inteligência tão grande nesse processo do corpo, porque o irmão Rui comentou aqui da questão de quem é que programa todo esse corpo, né? É o espírito, é uma projeção do espírito. Então ele é extremamente inteligente pela obra do Criador, né? E nessa inteligência ele vai nos dizer sobre nós mesmos o tempo todo. É um processo de, quando a Laura fala em diálogo com o corpo, o que é a consciência corporal? É você ter conhecimento de que esse corpo expressa, comunica o tempo todo, informa e comunica. Ele faz um gerenciamento, né, os sentimentos e as emoções gerenciam toda a nossa organização da vida, na busca sempre de um equilíbrio. Há sempre uma tendência à homeostase, né? Todo organismo vivo, a ideia de defesa da vida está em toda a natureza, está já no nosso corpo, está impressa já, no próprio processo da criação. Então, essa inteligência está falando o tempo todo conosco. Nós precisamos, como espíritos, fazer essa relação com o corpo exatamente para interpretar e fazer a leitura do que é que os nossos sentimentos e emoções estão dizendo. Vejam aqui agora, com esse exercício, quando a Laura perguntou como é que vocês se sentiram, né? Cada um de vocês, cada um de nós tem uma reação imediata. O tempo todo nós estamos respondendo ao meio, por meio dos nossos sentidos. Nós detectamos coisas, o aparato biológico, muitos deles já é automático, responde automaticamente sem passar pela nossa consciência, mas os sentimentos passam. As emoções, elas são muito arcaicas, tanto é que você não consegue esconder emoções. Quando você está com vergonha, normalmente o que acontece? Qual que seria uma representação de vergonha imediata? Quando você olha para a pessoa e fala, ele está com vergonha. Como? O corpo, eu não consigo esconder uma emoção primária, né? Porque o corpo vai já responder. Mas o sentimento, quando passa pela consciência, eu consigo muitas vezes não deixar evidente. E muitas vezes o que acontece é que esse sentimento nós não conhecemos direito. Quando se fala, o que é uma ansiedade? Né? Existem sentimentos mais elaborados, por exemplo, a compaixão, a paciência. Tudo isso repercute no nosso corpo.
E os sentimentos sempre vão trazer uma informação do tipo confortável ou desconfortável. Imediatamente a nossa musculatura esquelética ela vai fazer o quê? Ela vai contrair ou descontrair. Tanto é que se vocês forem parar agora para pensar, como é que está a sua musculatura aqui? Parem um pouquinho. Tenha consciência de como é que está. Está tenso, está contraído ou está descontraído? Não precisa responder, cada um por si já sabe. Mas ali, quando você está numa reunião, quando você está numa situação de enfrentamento de alguma coisa, às vezes o combate das ideias vai para uma outra linha, que é o combate, né, que eu tenho que me sobrepor, porque tem uma linha muito antiga aí, que é de poder, de querer se sobrepor, querer estar certo, querer dominar. Ganhar, né? a narrativa. Ganhar alguma coisa. E isso muitas vezes coloca as pessoas num sentido de luta, que é o corpo do animalizado, ele tem muito disso. No instinto, ele quer sobrevivência. E muitas vezes o outro coloca em risco a sua própria sobrevivência. Mas isso, nós humanos, deveríamos alcançar a ideia do humano mesmo. E essa volta para entender os sentimentos, ele é muito importante. E os exercícios, eles nos colocam num momento de, ok, vamos voltar ao equilíbrio, e a sensação de um conforto. Porque o desconforto, muitas vezes você não sabe que você está desconfortável. Quando o irmão Leocádio falou, está com respiração de pombo, você foi construindo isso ao longo de todas as suas experiências do dia, quem sabe da tua vida inteira. Né? E aí ele fala, não, dá uma parada aí, porque você já está desequilibrando todo o sistema por conta disso, por conta das suas reações aos acontecimentos do mundo. E os sentimentos, eles são, juntamente com o nosso intelecto, eles são sentinelas que sinalizam como é que nós devemos reagir, né? Ou como é que nós estamos reagindo. E pela vontade, que pode ser educada pela linha do valor espiritual, nós podemos reconduzir, né, o nosso estar no mundo para uma linha de equilíbrio. E isso é móvel, o tempo todo é móvel. Por isso que é importante você ter a parada nos exercícios, fazê-los, mas fazê-los nesta concepção de que é uma parada para eu buscar o meu autoconhecimento. Por que eu estou assim tão tenso hoje? De onde que está vindo essa tensão? Porque a ideia do relaxamento, o que me traz um bem-estar? Porque esses são os sinais que o nosso corpo vai dar. Mal-estar, bem-estar. Bem-estar, estamos na linha do equilíbrio. Mal-estar, opa, alguma coisa está saindo fora daquilo que precisaria ser feito. Deixa eu dar um adendo aqui. E nesse bem-estar, o que a gente vê hoje é uma busca imediata do bem-estar. Então, assim, eu não estou bem, eu vou comer um chocolate, né? Eu fico bem por minutos. Mas o que a gente tem que pensar no que é uma busca de um bem-estar mais perene. O que vai me fazer sentir bem por mais tempo? Então, a satisfação imediata, ela, na verdade, ela é um ardil, né? Ela tá contra nós. Uma coisa que na fala do professor Rui, a sustentação da vida, é a base do espiritismo. Eu, sinceramente, com toda franqueza, eu não vejo muita diferença entre um suicídio assistido, como ele falou do Godard, ou uma pessoa que entra no estado de não se cuida mais, eleva os níveis de colesterol, de glicemia. Gente, isso é um suicídio, da mesma forma. Então, se eu falo assim, não, mas eu quero comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, fumar o que eu quiser, e eu vou, a saúde é minha, né, o problema é meu, é o mesmo suicídio assistido, é o mesmo. Então, eu acho que essa reflexão que a gente tem que começar a fazer. Qual é a minha busca? Qual é o meu equilíbrio? Não adianta eu ficar fazendo prece ou ficar me devotando a alguma coisa se eu não sou coerente com aquilo, com aquela expectativa, com aquele ensinamento. Então, buscar a coerência, né? Eu acho que é uma busca de todos nós. Eu faço minha culpa, eu muito vejo, né? Marco me ajuda muito nesse sentido. Eu sou uma pessoa muito reativa, então por conta de ansiedade, tudo isso, eu sou muito reativa. Isso não é bom, isso não é o que a tolerância, a paciência, a diversidade que eu valorizo tanto me diz que é o certo. Então eu tenho buscado, nessa busca do equilíbrio, me conter. Eu não preciso expressar o que eu penso o tempo todo. É um exercício
meu. Acho que cada um aí dentro da sua cabeça já está fazendo, vendo qual é o seu, né? E nisso entra também o corpo. E aí, mesmo nessas questões, como que são essa lida com os sentimentos, que o Davi bem colocou, nessa lida com os sentimentos, o corpo é um grande aliado. É um grande aliado, porque uma prática constante de atividade física, ela diminui os níveis de ansiedade, ela leva os nossos neurotransmissores para níveis bem mais pacatos, e a gente consegue administrar melhor a questão de temperamento, de sensações, de sentimentos, né? Porque o caldo social não colabora, né? A sociedade, de uma maneira geral, a cultura na qual a gente está inserido, ela leva a gente sempre para a contradição, sempre para a angústia. Então, a gente tem que achar. É essa visão materialista, né? A visão materialista. Que gerou, o Freud falava, um mal-estar da humanidade. Há um mal-estar instalado na humanidade, né? Por conta desses valores que são os valores materialistas. Né? Eu tenho que me sobrepor, eu tenho. E aí nessa você vai, pela inteligência, o corpo vai informando, né? Porque é todo um processo que vem lá dos organismos mais primitivos e primários, todo o processo de sentir, já mesmo aqueles que não têm sistema nervoso, não têm mente nem consciência, eles têm esse processo de detectar e reagir. Então nós precisamos humanizar aquilo que é a matéria. Então, a relação espírito-matéria é exatamente essa. Nós precisamos da matéria para desenvolver o espírito, mas nós precisamos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito no sentido do materialismo. Né? Então, há uma reflexão importante. E os valores, por exemplo, do Evangelho, colocados na prática diária, vão nos fazer, no exercício de conhecimento corporal, o sentimento de bem-estar. Todos vocês aqui já devem ter oportunidade de ter feito algum trabalho em benefício de alguém, porque essa é a ideia de ser um agente mediúnico, né? Estar a serviço da humanidade, e um princípio básico do Espiritismo é a caridade, né? Que nos leva à evolução. E qual é o sentimento depois de a gente fazer alguma coisa para alguém? Né? Não é um sentimento de satisfação, de bem-estar? Esse sentimento nós registramos no nosso corpo. E ele nos informa, estamos no caminho. Estamos bem. Agora, quando nós estamos numa contradição em relação aos nossos princípios, aos nossos valores, também vai haver uma informação ali. Em forma do quê? De um mal-estar, de um desconforto, de algo que não está bem. Os exercícios que a Laura está trazendo aqui são uma retomada, uma forma de você ouvir também o corpo, porque você vai relaxar e vai perceber, nossa, estava realmente mais tenso. Instrumentos, né? A Cristiane quer falar alguma coisa lá? Só aproveitando a oportunidade. Espera um pouquinho que ele vai dar o microfone ali. Essa é a minha. Já está na hora, não? Não. Já que nós estamos falando de saúde, né? É difícil, né? A gente fica pensando que viver é estar na diversidade e estar na adversidade muitas vezes. E de que maneira nós podemos estar da melhor maneira nesta adversidade, nesta diversidade que a vida nos traz. E eu quero chamar a atenção aqui, uma coisa que está muito presente, que a pandemia acabou potencializando, que foi o uso abusivo das telas. E as sociedades científicas têm nos chamado muita atenção em relação ao uso abusivo das telas. Por quê? Porque as telas muitas vezes nos dão prazer. Ela libera neurotransmissores e essa serotonina, essas endorfinas, inclusive estão tendo um impacto muito importante na infância, na adolescência e na vida adulta também. Tanto que a Organização Mundial da Saúde lançou o CID-11, que é um Código Internacional de Doenças, que fala do vício em telas, nas telas, nos videogames. Virou doença, virou um transtorno mental. Então, esse resgate no contato consigo mesmo, no movimento, porque vida é movimento e nós precisamos... Eu sou o meu corpo,
na verdade. O corpo é uma expressão de mim mesma. O convívio com a natureza é extremamente importante, né? O contato, os mecanismos que a gente tem de realmente buscar este reequilíbrio, esta perda da homeostase, resgatar a atividade física é extremamente importante. Então, nós estamos fazendo um alerta, inclusive, porque vocês estão falando, desculpe aqui, aproveitar a oportunidade, porque a gente está trabalhando muito hoje o que a gente vê, que a gente chama de estresse tóxico. O estresse tóxico da infância, da adolescência, que está na vida de todo mundo, com repercussões a nível metabólico, endocrinológico, imunológico, transtornos mentais, e é isso que nós estamos vendo, o aumento da ansiedade, da depressão, dos índices de suicídio. Então, quando a gente faz essa prática de vida, e a gente, enquanto espíritas, temos esse compromisso de defender a vida, a importância de realmente nós incorporarmos na nossa disciplina diária, todos os dias, dedicarmos um tempo a essa respiração de qualidade, a essa reflexão sobre o que estou aqui, aqui vim, né? Por que estou aqui e como estou aqui. Isso é extremamente importante para que possamos ampliar o nosso capital de vida, inclusive. Então, só uma observação que eu acho que é importante que todos nós façamos uma reflexão e possamos ser multiplicadores de um alerta em relação ao uso abusivo das telas, porque elas são sedutoras. E os nossos jovens, todos nós estamos fazendo... E o problema não é a ferramenta é ótima. O problema é o uso que se faça da ferramenta. E ela não pode nos dominar e nos afastar do conjunto da vida. Acho que isso que é importante, fica só como uma observação. Perfeito, né? Eu ia dizer exatamente isso. O índice, eu li uma reportagem no Estadão esses tempos atrás, do índice de doenças que aí no âmbito da depressão, ansiedade, bipolaridade, pânico, né? Que aumentou muito nos jovens durante a pandemia. E aqui os exercícios de respiração, eles não são só para doenças respiratórias, eles são para doenças, também para dominar essa gama de sentimentos. Claro que isso tem um padrão patológico, exige acompanhamento médico adequado, psiquiátrico, mas, enfim, eles também são instrumentos que colaboram com isso. Ronaldo. Laura, Davi, eu gostaria de complementar com um aspecto que eu acho que é muito importante. Em vários grupos de exercício mediúnico, antes da pandemia, eu fiz muito exercício de respiração, principalmente profundo, que eu acho que é mais fácil de fazer no início, no sentido de sensibilizar as pessoas que participam do grupo. E foi muito interessante os relatos que aconteceram várias vezes, durante vários anos, que muitas pessoas não conseguiam dormir, e o dormir é um aspecto fundamental do nosso equilíbrio, né? Para o corpo, para todo o movimento de reorganização que ocorre durante o sono. E as pessoas, depois que começaram a fazer esse exercício 3 vezes ao dia, as 12 vezes, começaram a relatar que começaram a dormir muito bem. Sim. Em relação ao que dormiam antes. O Leocádio falava que muitas doenças isso é que fundamental. chegavam aqui na queixa estavam relacionadas com a respiração sono, inadequada. A falta de sono produz prejuízos enormes para o nosso ser, começando pelo corpo biológico e inclusive o aspecto de ansiedade, porque quem não dorme bem, qual é a produtividade que vai ter no dia seguinte? Exatamente. No trabalho, nas relações, vai estar irritado, vai estar ansioso, vai responder e reagir mais fortemente, né? Então é um aspecto importante a se considerar. A respiração, ela auxilia muito o processo do sono. Bem colocado. Pessoas, inclusive, chegaram a relatar que diminuíram o uso de remédios que usavam para dormir. Veja que interessante isso. Eu trocar a medicalização por um processo natural fantástico. Ganhar a Copa. Ganhar a Copa. Por essa visão que você está trazendo, nós podemos remeter àquilo que o irmão Rui falou anteriormente. Se nós temos um olhar transdisciplinar, né, complexo para essa nossa estrutura espírito-matéria, nós vamos ver que isso tudo está integrado. O espírito o espírito ele está projetado no corpo. Então, todas as sensações que o corpo recolher do mundo físico, material, vão passar para o espírito.
E o espírito vai projetar também as suas vontades, as suas expectativas no mundo, né? E nesse mundo da inconsciência desse processo espiritual, nós vamos gerando mal-estar, né? E são sinalizações que vêm no corpo, estão no nosso corpo, como um livro a ser lido, né? Então, essa é a consciência corporal, que também é a consciência espiritual. Se vocês, recomendo que leiam são 2 páginas da aula do irmão Grimm sobre os fundamentos do processo mediúnico, do livro de 2001. Ele vai tratar dos 4. Vai falar do fundamento psicológico, do fundamento ecológico, que ele vincula as questões emocionais também ao mundo que vivemos. Você veja o Rui falar sobre os animais. E a questão espiritual, né? Tudo isso está interligado. Então, os exercícios respiratórios, eles não são simplesmente para a gente fazer no exercício mediúnico, para dizer, olha, para ficar tranquilo. Não. Tem uma concepção ali por trás dos exercícios. E eu acho que até mais importante do que o exercício em si é a gente falar assim, tal hora eu vou fazer o meu exercício. Porque a hora que a gente incluir isso na nossa rotina e na nossa disciplina, isso já é uma dominação da sua vontade. E aí, é o domínio da vontade. Você está conseguindo controlar. Só para fazer um adendo a isso aí, nesse mesmo livrinho aqui, livrão, ele comenta da ideia da recarga espiritual. Assim como o corpo físico precisa do alimento, né, físico ali, dos nutrientes, os exercícios respiratórios e tudo mais são alimentos para o espírito. Então, nesse momento que você está fazendo o exercício da respiração, você está alimentando o espírito, né, se você estiver com o pensamento voltado para os valores espirituais. Porque todo pensamento tem sempre agregado a ele um sentimento, uma emoção. Então, a escolha também dos pensamentos são formas de recarregar as energias para que a gente possa estar, assim como o corpo físico precisa estar alimentado, o espírito que alimenta esse corpo precisa também estar alimentado. Senão, a gente acaba tendo um mal-estar. Comemos em demasia ou menos do que deveríamos, né? Não escolhemos muito mais mal nutrido. Aquilo que a Laura falou, né, da escolha dos alimentos. Então, isso é uma coisa que é bem complexa porque está tudo interligado. Então, é bom fazer essa autoavaliação com o pessoal em relação à rotina e criar uma disciplina. E como é que você está escolhendo, trabalhando com as suas prioridades? Porque eu escuto muito no consultório, mas eu não tenho tempo de fazer exercício. Tem sim, é só colocar na sua agenda. Quando for fazer a sua agenda, de tal hora é exercício, eu tenho assim. Então, assim, o paciente, mas eu não posso, você não pode me atender nesse horário, senão esse horário está ocupado. Para mim, comigo, com o meu exercício. Então, isso tem que ser, isso é uma forma de você colocar como o seu autocuidado como prioridade, né? E nisso entra as práticas, os exercícios. Eu acho que eu gostaria ainda, em algum momento, de trabalhar de novo aquele livrinho que o irmão Leocádio trouxe uma vez, aquele dos exercícios, que a gente falou, do vórtice, não vai lembrar. Dá para a juventude aqui. O irmão Grimm trouxe, né? A fonte da juventude. 21 exercícios. Dos vórtices. Algumas coisas que a gente pode retomar, né? Que eram maravilhosos, né? E o pessoal relatava, assim. Eu tive a oportunidade de atender um paciente que fazia diariamente. O teu pai faz também, né, Carlinhos? Bota lá o seu Milton perto dos meninos dele para você ver. É um atleta. E é impressionante o benefício que as pessoas colhem. E se não colher do exercício, já colheu da disciplina, né? Então, eu acho muito importante. Então, eu proponho, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Davi. Não. Eu proponho a gente fazer a relaxação. Vejam que o exercício da relaxação... por favor. Não, só aproveitando um pensamento a ser analisado. Então, concluindo e juntando, né, os dois momentos, né, o do Rui, né, que ele falou muito também sobre o suicídio, né, que é um desequilíbrio, né, é um desequilíbrio que aconteceu na pessoa, que acontece, né, vai somando e chega num ponto que a pessoa a depressão, opta por isso, normalmente. né. Então, será que, não que seja uma terapia única, mas algo que ajudaria essas pessoas, esse exercício da respiração, que é a busca do equilíbrio... Eu não tenho dúvida.
Então, se fosse mais divulgada, né? Porque isso não, no mundo aqui entre nós, assim, acho que é difícil pessoas que vão buscar o suicídio, porque a gente tem essa oportunidade maravilhosa de ter esse conhecimento, né, sobre a vida, né? Então, essa busca pela vida, assim, nesses exercícios de respiração, como uma terapia. Né, que a única coisa que eu tenho um pouco de receio com qualquer recomendação, por melhor que ela seja, Celso, é a gente simplificar as coisas. Então, muitas vezes a gente pode dar essa recomendação, aquilo fica como as pessoas transformam. Um vai entender como é para entender, mas alguns não vão. Então, as pessoas transformam aquilo em a panaceia de resolver problemas. Ah, não toma mais remédio, sabe? Então, eu acho que isso é bem colocado em práticas terapêuticas, em ambientes terapêuticos múltiplos que podem existir para esse sentido, ambientes de ajuda, como a gente tem no Centro Espírita, mas também é muito interessante, a pessoa que já está doente de depressão, ela pode ter uma forte ajuda dos exercícios, mas ela tem que estar em acompanhamento e tratamento. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que essa busca, ela é de cada um. Então, assim, você pode observar quantas recomendações maravilhosas a gente tem acesso, até na própria internet, durante o teu dia, e a gente despreza isso. Então, a busca é muito importante, sensibilizar para a busca. Por isso que eu acho que responsabilizar isso, quando o Davi fala que o espírito habita esse corpo e ele tem que usar esse instrumento, à medida que a gente vai criando essa consciência, a busca ela passa a ser de cada um, e aí eu acho que ela é muito mais eficaz nesse sentido. E não precisaria direcionar justamente para a palavra suicídio. Entendi. Poderia ser como você colocar assim, como a valorização da vida. Não, você quer buscar a valorização da vida? Então pratique esse exercício de respiração, que você vai meditar juntamente com isso, né? Quando você está respirando, você também tem aquele momento que você está pensando em si próprio, né? Mas observe que está repleto dessas informações, em todos os lugares. Por isso que a gente tem que botar significado, porque as pessoas não alcançam. Essa informação, ela está posta. Eu complementaria só dizendo que, sim, é válido, e eu acho que a ideia de uma terapia é interessante, mas a terapia do autoconhecimento, que é você se colocando no exercício mediúnico, né, trocando com os pares, o que nós fazemos aqui, e buscando esse autoconhecimento, você vai inserir esses exercícios dentro de um processo terapêutico por meio da terapia do Evangelho, né? É fazer os sentimentos daquilo, que não é uma questão simples, porque a lógica do Evangelho que Jesus trouxe, ela é totalmente diferente da lógica do materialismo, né? Ele fala não agrida, e o materialismo fala não, vá lá e agrida, né? E uma coisa que a gente não entende, Jesus fala não, oferece a outra face nesse momento. Mas como assim? Que sentimento é esse? Né? Como a gente vai se conhecendo nessas relações? Isso pode ser uma terapia, né? Que nada mais é do que um processo de autopercepção, autoconhecimento por meio desses sentimentos, porque paciência é algo que também traz sentimentos para a gente, né? A impaciência vai gerar contração, a paciência é mais relaxada, né? E tem alguns momentos que nós vamos precisar de contração, no momento de agir, fazer alguma coisa, né? Uma firmeza em alguma coisa, mas é importante esse processo, né? Do que é que do mundo materialista está interferindo nos meus sentimentos e o que é dessa lógica espiritual que pode ser o antídoto. E qual é o antídoto que o irmão Leocádio falava? Contra todos os males, né? Esse amor tem que estar sendo vivenciado, um acolhimento a esse corpo que somos, como expressão do Espírito, e um acolhimento desse outro, porque nós vamos ter esse outro diverso de nós que vai nos impactar em termos de sentimento e emoção o tempo inteiro. Compaixão também é um sentimento mais elaborado, né? Então tudo isso a gente tem que ver, respeito, responsabilidade, tudo isso todo o pensamento gera um sentimento. Então é por aí que a gente pode fazer pelos processos de voltar ao corpo e ver como é que ele se sente, porque quem sente é o espírito por meio desse corpo,
porque foi ele que construiu esse corpo para interagir no mundo físico da matéria, mas num caminho de ida e volta nós podemos ir fazendo essa sensibilização, né, do que realmente importa e o que realmente tem valor. O que é que me estressa, no sentido, porque o estresse tem um ponto positivo, de que nos coloca em ação. Um dos elementos positivos dos sentimentos é, eles, além de serem sentinelas que sinalizam situações, eles nos colocam em ação para poder reverter aquilo que precisa ser revertido. Porque o equilíbrio, ele diz o momento certo da prontidão, ele te põe apto à prontidão para reagir também, né? Então não é reagir o tempo todo, é reagir no momento certo. E é o equilíbrio que dá essa E a forma dose, como eu reajo também pode fazer diferença. Faz, né? muita. Então eu posso reagir de uma forma violenta ou eu posso simplesmente reagir colocando de uma forma mais que muda completamente a situação. O Mangrin citava muito Gandhi, né? Aquele exemplo, você ter força sem ter necessariamente violência. Hoje se fala na psicologia tem uma vertente que fala de comunicação não violenta. Porque normalmente nós estamos conversando e às vezes não percebemos que estamos impondo. Eleva a voz. Né? Impondo um posicionamento, impondo a minha vontade, sem levar em consideração que sempre tem no diálogo, sempre tem um outro ponto de vista. E os dois pontos de vista ainda podem buscar contribuições de diversos outros para criar um consenso possível para um determinado momento. Né? Então isso a gente vê em situações corriqueiras do dia a dia. O trânsito, por exemplo, é algo em que a gente coloca o nosso corpo, muitas vezes, no sentido da guerra, né? De se sobrepor ao outro e, às vezes, ao extermínio do outro, que é uma loucura. É o retrato desse mal-estar e do desequilíbrio da humanidade, muitas vezes, que está ali. E nós estamos mergulhados nisso. Então, como que a gente recebe esse impacto? Como é que a gente transforma isso pela atenção a isso, pelo autocuidado, pelo autoconhecimento, a gente pode transformar esses sentimentos e emoções naquilo que é uma lógica espiritual do sentimento. Né? Então isso é um aprendizado que nós estamos aqui para isso. Né? E reverter isso em ações, em obras no mundo. Né? É isso. Marco, então eu só vou passar aqui a relaxação. Vocês veem que é uma prática que, no total, o irmão Leocádio recomendava fazê-la em não menos de 10 minutos e jamais excedendo a 20 minutos. Até vou passar aqui para vocês, quem não tem, quiser pegar. A relaxação ou a vocalização? A relaxação, o processo todo. Porque a vocalização geralmente eram 10 minutos, mas ele disse que não dá, até podia diminuir esse tempo, mas não exceder 20. Para fazer aquele tempo de concentração. Ele normalmente a gente vai iniciar ou vai recomendar às pessoas que procurem um ambiente confortável. Para ficar cerca de 20 minutos, a gente tem que estar bem acomodado, né? Isso é importante. Inicialmente a gente fecha os olhos e faz uma respiração. Por quê? Porque a gente já falou aqui extensivamente que a respiração ela melhora a concentração e relaxa. Depois vem um relaxamento conduzido, que é a gente vai orientando a pessoa a observar cada segmento do seu corpo para que ela tome aquela consciência e consiga relaxar. E finaliza com a vocalização do U. Particularmente, eu não sei, eu não sei se alguém aqui tem essa informação, que eu não tenho, mas as vocalizações que o Leocádio trazia, cada vogal ele recomendava para um tipo de coisa, né? E a do U, em geral, era para o equilíbrio. No meu raciocínio e nos meus estudos, eu sempre relacionei a vibração produzida pelaquela embocadura da vogal e que vai refletir em determinadas regiões dos plexos, tal. A Aninha sabe mais. Lico. Flavinha, o microfone. Desculpe. Laura, só para informar, eu vou fazer um depoimento rápido, né? Eu sei que o tempo já está assim, mas teve uma época da minha vida que eu estava muito ansiosa,
estava tendo insônia. E aí a gente já conhecia a relaxação, mas não fazia, né? E aí eu vim aqui na SBE, fiz até um gabinete com Enéas. E ele falou, faça a relaxação. Eu sempre acordava, dava 5 horas da manhã, eu acordava e tinha insônia, não conseguia mais dormir. E aí até ficava rolando na cama até às 7 para acordar e trabalhar. E eu falei, quer saber, eu vou fazer a relaxação. A gente tem o recurso, o instrumento, né? A gente tem que usar. Então, dava 5 horas da manhã, eu levantava, sentava numa cadeira do lado da cama e começava a fazer a relaxação. Quando eu estava no meio da vocalização, eu já estava dormindo. Isso quando não antes, né? Aí terminava de fazer, deitava e dormia até a hora. E isso fiz algumas semanas e retornei ao meu equilíbrio. E aí eu vi a importância da relaxação. E eu falei, o benefício que eu tive, sem qualquer remédio, né, para insônia, para ansiedade, eu falei assim, isso a gente tem que divulgar, tem que compartilhar. E falei, eu preciso fazer isso no centro. E propus a Nájila fazer uma oficina de relaxação lá no núcleo do Rio. E ela falou, tudo bem, você pode fazer, mas para isso a gente tem que então fazer uma palestra para explicar para as pessoas, né, sobre o que é a relaxação e os fundamentos da relaxação. E eu não sou da área de saúde, mas fui pesquisar, fiquei 6 meses estudando um pouco sobre as técnicas que a relaxação envolve, que é a respiração, o relaxamento e a vocalização. E eu encontrei, no que você está falando aí, inclusive tinha um médico antigamente que trabalhou com os incas, essas comunidades, e ele fazia a vocalização. Cada uma das vogais está relacionada a um dos plexos, né? O I aqui na cabeça, o E aqui. O A, se eu não me engano, é cardíaco pulmonar. O O, o plexo solar. E o U está relacionado ao plexo umbilical, que é diretamente relacionado às emoções. E por isso que ele indica a relaxação com a vogal U. Porque geralmente esses processos de depressão, de ansiedade, vêm de um desequilíbrio emocional da pessoa. E quando você faz a vogal U, ela está ali, pela vogal, pelo som da vogal, ela tem uma vibração, né? Então tem a musicoterapia, enfim, que são os reequilíbrios pelos sons, né? E também cada plexo tem uma cor, e aí você vai ver as cores, você vê que correspondem às vogais, e também a frequência de cada vogal e a frequência das cores. Então, por isso que o U, ele recomenda na relaxação, porque é para um reequilíbrio emocional, com essa vibração que o U faz labial, as células retomam a sua frequência natural, aquelas que estão em desequilíbrio emocional, né, do nosso pensamento. Veja que a minha tendência materialista na saúde, eu sempre pensei em vibração e uma repercussão na glândula pineal, alguma coisa assim, você também, né, Cris? Então, era como eu entendia, mas eu sabia que na medicina vibracional ela tinha alguma conotação e que eu ainda não tinha deduzido. Obrigada, Aninha, contribuiu muito. Então, claro que a prática toda ela é muito extensa, mas não sei se vocês querem já encerrar e almoçar ou tirar alguma dúvida disso, ou se vocês querem fazer, pelo menos iniciar a prática, ou talvez num outro momento. Paulo. Depois. Fazer à tarde. Boa ideia. Fazemos só a relaxação à tarde. Combinado? Tá certo, então. Pessoal, obrigada. Né? Agradeço principalmente ao meu amigo Davi e a todos vocês. Obrigada.